Olá, meus queridos, mais uma vez estamos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. Uma graça e a paz do Senhor Jesus a todos e vamos buscar do Senhor um pouquinho mais de entendimento daquilo que Ele tem para nós neste momento. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor e poder comentar com os irmãos uma passagem que está aqui em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o momento em que o Senhor começa a estar aqui comentando, né, e está conversando com Moisés, fazendo a chamada de Moisés para o seu ministério, para o seu trabalho junto ao povo de Israel no Egito. Então, a partir do versículo 1 diz assim: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós todos conhecemos, né, esses detalhes aqui da conversa com o Senhor, e é interessante que eu estava relendo este texto, né, ali pelo Legacy. Nós estamos lendo o Antigo Testamento. E eu já dei uma acelerada, né, um pouquinho acelerado que eu sou, já estou um pouquinho mais na frente do que a semana prevista lá. Estou aqui em Êxodo, já lendo aqui a situação do povo sofrendo no Egito, né? E eu confesso aos irmãos, assim como vários, né, nós já lemos isso aqui diversas vezes. Você contar como é que foi a história aqui do chamado, a conversa com Moisés, você sabe dizer, você sabe, né, ali, não com riqueza de detalhes, mas você sabe descrever. Mas sempre que a gente lê a palavra de Deus pela segunda, terceira vez, você vai sempre tendo algo diferente, né? É um tesouro inesgotável do Senhor. E aqui o que me chamou a atenção, meus irmãos, é a questão deste bordão, deste cajado, né? O bordão que Moisés tinha com ele. Moisés estava no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Estava aqui perto do Monte Horebe, né? E é interessante, ele tem aquela experiência da sarça ali, né, ardendo e se queimando, mas não se consumindo. Foi lá que ele se aproxima e começa então a ter essa ministração de Deus na sua vida. E aí, nesse trabalho que ele fazia, ele trazia este bordão, que era uma forma também de conduzir o rebanho, de orientar ali as ovelhas, né, orientar o rebanho. Palavras que são só ovelhas, talvez havia outros animais, mas ele cuidava do rebanho. Então este bordão era aquela segurança, né, para nós ali, aquele cajado para você, né, o bambu, né, o stick ali para você poder ajudar na caminhada. Isso também era válido para ele, né, para Moisés. E aqui o Senhor começa a dar sinais de que aquilo que ele tinha na mão poderia se transformar em algo maravilhoso, um sinal da presença de Deus na vida dele. Uma certificação de que ele não estaria sozinho na sua tarefa. Sabe o que é interessante? Aquele bordão certamente esteve por muito tempo nas mãos de Moisés e ele não tinha se dado conta da preciosidade que se tornaria este bordão. Por quê? O bordão passou a ser especial? Não. Simplesmente porque ele apresentou ao Senhor de uma forma diferente. No versículo 20 aí, do mesmo capítulo, quando Moisés vai conversar com o seu sogro e fala que ele precisa levar a sua mulher e tal, diz assim: então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Olha que interessante. Até então, o bordão era de Moisés. Mas a partir do momento em que Deus usa este artefato aqui, este bordão, né, este objeto, Deus pergunta ali a Moisés: o que você tem na mão? Ah, eu tenho um bordão. Então joga no chão, se tornou uma serpente, né? Depois
pegue pela cauda, se tornou novamente um bordão. A partir desse momento, o bordão não era mais de Moisés. O bordão era de Deus. Porque Deus iria usar aquele instrumento para se manifestar lá no Egito. O poder não estava no bordão. O poder não estava nas mãos de Moisés. Moisés tinha uma comunicação direta com o Senhor, mas o poder não era dele. Deus estava mostrando a Moisés que aquilo que ele tinha nas mãos, o Senhor podia transformar em bênção para a sua vida e para todo o povo de Israel, sinal do poder de Deus, da graça do Senhor. Então, meus irmãos, vejam que interessante, não é uma passagem única quando Deus pergunta para ali a pessoa com quem ele está tratando o que ele tem. O que você tem nas mãos? Eliseu, quando recebe ali a visita da viúva, né, fala, olha, o teu servo trabalhava com você, mas ele morreu e agora eu estou com os meus 2 filhos, não tenho mais nada. Aí Eliseu fala assim, olha, não sei o que eu vou fazer, mas o que você tem? Exatamente a pergunta, né? O que você tem na mão? O que você tem em casa? É a pergunta de Eliseu para ela. Eu não tenho nada a não ser algumas vasilhas, né, com azeite. Então, ele vai, pega várias vasilhas, com as vizinhas e enche de azeite, venda tudo, depois você vai viver desta venda. O que você tem? Lá também, quando foi a multiplicação dos pães, né, o Senhor fala, olha, vocês têm que dar pães para todos. Mas o que nós vamos fazer? O que você tem? 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de toda uma multidão? Né? A partir do momento em que aquilo que nós temos é apresentado ao Senhor, Ele toma posse, Ele coloca a sua mão e transforma em bênção. E aí, meus irmãos, é a grande pergunta para nós, é a grande indagação para nós. O que você tem? O que é que você tem? Ah, Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho aqui o meu trabalho, né? Eu sou só um empregado aqui, vida difícil e tal. O que você tem? Eu tenho isso, Senhor, eu tenho esta oportunidade aqui, o meu trabalho aqui, que é a vida secular, aqui meu trabalho, a minha oportunidade de ganhar o meu pão. Ah, você tem isso? Ah, meu irmão, coloque diante do Senhor. Se Deus está perguntando o que você tem, apresente ao Senhor, apresente a Ele, porque Ele vai transformar em bênção para a sua vida, para a sua casa e para todos os que estão ao seu redor. Assim como aconteceu com Moisés. Quando Moisés, o Senhor perguntou, o que você tem na mão? O que você tem? Eu tenho um bordão. A partir daquele momento, o bordão nem era mais dele. O bordão de Deus. A palavra diz aqui, Moisés levava na mão o bordão de Deus. O mesmo bordão que ele tocou ali as águas do mar e elas se abriram. O bordão que ele também ali tocou na rocha e brotou água. Olha quantas coisas aconteceram. Será que o bordão era poderoso? Não. Aquilo era um sinal de que Deus estava com ele. Um sinal de que Deus estava abençoando a sua caminhada. Quando ele olhava para aquele bordão, ele lembrava da primeira experiência que o Senhor deu. Olha, esse aqui eu tenho que guardar com o meu coração, porque foi o Senhor se manifestou a mim por intermédio disso. O que você tem, meu irmão? O que você tem? Mas eu não sou pastor, né? Eu não sou um líder. O que você tem? Talvez você possa dizer, Senhor, eu tenho o meu coração. Eu só tenho. O que você tem aí? Eu tenho o meu coração, Senhor. Eu tenho aqui o meu desejo de servir, mas eu não sei exatamente onde, não sei exatamente como, mas eu tenho um coração voltado para o teu reino, eu tenho um desejo de fazer mais pelo Senhor, eu tenho o coração. Meu coração está aqui, Senhor. Meu irmão, quando você apresenta o seu coração diante do Senhor, quando você coloca o coração, Senhor, está aqui meu coração, é isso que eu tenho. Isto passa a ser do Senhor, passa a ser o coração de Deus. Agora é o coração de Deus que vai ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, cheio do poder de Deus para agir, para poder realizar milagres, maravilhas, como foi na vida de Moisés. Moisés não foi diferente. Eliseu, ali com o azeite que transbordou, passou a ser um sinal de milagres na vida daqueles que colocaram aquilo que tinham à disposição do Senhor. Foi com Moisés, foi com Eliseu, foi ali com
Os discípulos que trouxeram 5 pães e 2 peixes, que o Senhor multiplicou e alimentou a multidão, e ainda sobraram, né, muitos alimentos, 12 cestos colhidos com sobras. Por quê? Porque o Senhor vai realizar o milagre a partir daquilo que nós temos e colocamos diante do Senhor. Quando colocamos e apresentamos diante do altar do Senhor, a graça do Senhor, que é a força capacitadora, muito mais do que somente aquela condição para admissão à eternidade, para nós sermos resgatados do pecado, muito mais do que isso, é uma força capacitadora para que nós possamos vencer batalhas do dia a dia, né? Possamos ter o poder de Deus a nosso dispor. Quando a palavra de Deus, né, o Senhor Jesus disse, olha, vocês, se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão esse monte, sai daqui e lança-te no mar. O monte não é simplesmente ali, vamos lá para o Pico do Paraná ali, sai daqui, joga, vai lá para a Bahia, lá para Antonina, lá, se joga lá no mar. Muito mais do que isso, meus irmãos. São montes, são coisas que aos nossos olhos são inamovíveis. Você não consegue tirar de lá. São impossíveis aos seus olhos que aquilo se realize. Mas quando você coloca diante do Senhor o que você tem, o seu coração, o seu trabalho, a sua família, a sua condição de servo do Senhor, você apresenta, Senhor, é isso que eu tenho. Eu só tenho isso. Isto passa a ser propriedade de Deus. Você coloca diante do Senhor, Senhor, é isso que eu tenho. Milagres são realizados. Os montes se removendo são barreiras, são problemas, são lutas impossíveis aos nossos olhos de serem tiradas da nossa frente. Mas com o poder de Deus nós alcançamos isso. Porque não, mais uma vez, não é de nós. Não é da nossa capacidade. Não foi da capacidade de Moisés, não foi de Eliseu, não foi dos discípulos. Foi o poder do Senhor que tomou conta deles, uma vez que colocaram diante dos pés do Senhor aquilo que tinham. O que você tem, meu irmão? Coloque diante do Senhor. Apresente o seu bordão diante do Senhor, aquilo que talvez está contigo há tanto tempo e você não se deu conta de que no momento que você entrega ao Senhor e consagra ao Senhor, Senhor, isso é que eu tenho. Passa a ser de Deus, o bordão de Deus, passa a ser do Senhor para a bênção na sua vida, no seu lar e onde quer que você esteja. Assim como o povo de Israel, milhares de pessoas foram beneficiadas pela tomada de posse da bênção que Moisés teve, também isso pode acontecer na sua casa. Não importa o seu cargo, função, porque isso não tem a menor importância diante dos olhos do Senhor. O que importa é o coração sincero. A partir deste momento, o Senhor passa a tomar posse disso e transformar em sinais e maravilhas por intermédio da sua vida. Por que não? O Senhor é o mesmo. O Deus é o mesmo. O Deus de Moisés é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa despertar, abrir os seus olhos, para que você apresente ao Senhor aquilo que você tem. Coisas grandes, pequenas, não importa, mas apresente dando ao Senhor. Senhor, isso é que eu tenho. O Senhor vai tomar posse e vai transformar em bênçãos para você e todos aqueles que te cercam no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor.